E graças a Deus agora está tudo bem, então a gente louva e exalta o nome do Senhor nosso Deus. Queria agradecer a Deus pela sua presença aqui conosco. Dá uma olhadinha para o lado, para trás, olha só quanta gente bonita nesta manhã aqui. Se você está do lado ou perto de alguém que faz tempo que não vem, cumprimente essa pessoa, fala para ela assim, olha, que bom ter você aqui conosco, muito legal mesmo, olha só. Que coisa abençoada. Me permita fazer 2 destaques. Primeiro, da nossa irmã Nair. Ela está lá no interior de São Paulo e todo sábado de manhã ela assiste o culto, participa de forma online. A gente costuma brincar, né? A gente pode ir para longe, mas a alvorada não sai da gente, né? Então ela mandou uma foto agora há pouco que está nos acompanhando online, lá do interior de São Paulo. Então, irmã Nair, Deus continue abençoando a sua vida. Também a nossa irmã Quitéria e família, está aqui hoje conosco. Irmã Quitéria está lá no fundo e a família, dá um tchauzinho assim, para quem não conhece isso. Teve doente, esta igreja esteve orando, buscando a Deus, intercedendo, e hoje temos o privilégio dela estar aqui com a saúde restaurada em nome de Jesus. Vamos continuar orando e pedindo a bênção do Senhor. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, tem um menininho chamado Emanuel, não sei se vocês sabem quem é. Ele é 330, né, cheio de energia, e ele veio, pastor, o senhor sabe que terça-feira é aniversário do meu pai, né? Então, ele pediu, criança é criança, né? Então, terça-feira é aniversário do Suel, amanhã é aniversário da diaconisa Clarice. Cadê a diaconisa Clarice? Está ali também hoje, ó. Que Deus esteja abençoando, parabéns a Clarice e ao Suel. Tem mais alguém fazendo aniversário essa semana, não? Deixa eu ver, a gente já dá os parabéns aqui. Cadê? Diaconisa Duda, parabéns, que Deus esteja abençoando, aí, ó, que coisa boa. Muita gente sendo abençoado com mais um ano de vida, que Deus continue abençoando e sustentando. Sábado que vem, nós teremos o Revolution. É uma programação dos jovens às 18h30 aqui na igreja, e eles convidam toda a igreja. Terá um ambiente, uma palavra, um estilo que será voltado para os jovens, e nesse dia nós teremos um outro ministério de música ministrando. O ministério de música lá da IAP de Bom Sucesso estará aqui na programação dos jovens. Então a gente queria convidar toda a igreja para estar participando no próximo sábado. Dia 20, às 11 horas, no culto da manhã, eu queria que você colocasse na agenda, porque nós vamos comemorar aqui, na parte da manhã, os 6 anos do Alvorada. Então, no dia 17 de maio, nós completaremos 6 anos de existência da família Alvorada, e no dia 20 nós faremos aqui uma programação especial, uma palavra especial para essa data, para esse dia importante. O último domingo de maio, mês de maio todo, nós vamos fazer uma série sobre família. Tá bom? Princípios eternos em tempos modernos. Essa será a nossa série em todo o mês de maio. Mas no último domingo nós teremos o culto da família, que o Ministério de Crianças está organizando. A gente vai fechar o mês com essa programação sobre família tão importante. E queria pedir vocês que orassem por 2 propósitos. Primeiro, batismo dia 3/6, primeiro sábado de junho. Nós temos aí um grupo de irmãos, de crianças, adolescentes e adultos se preparando para batizar. Nós teremos uma linda festa. Se tudo der certo e Deus abençoar, eram 12. Aí 2 já desistiram no processo, vão aguardar. Aliás, eram 13, 2 desistiu, 1 vai aguardar o próximo. Então nós temos 10 pessoas para descer as águas batismais. E vai ser uma grande festa. Então, primeiro sábado nós teremos o batismo, e o primeiro domingo, desde já seja hora, primeiro domingo de junho, nós teremos a nossa ceia do Senhor. Na última nós tivemos 121 comungantes. Vamos tentar ter mais nesse domingo? No primeiro domingo de junho? Aproveitar os batizandos novos aí, e fazermos uma grande festa com a presença do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Eu queria convidar você a sentado mesmo, fechar os seus olhos, se você puder levantar suas mãos em direção aqui ao altar. Vamos orar. Nós vamos começar a última palavra da série deste mês, Koinonia, e eu queria que você orasse por esse propósito. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós iremos ministrar a Tua palavra, Senhor.
e pedimos a Ti, fala conosco, fala aos nossos corações, ministra em nossas vidas, porque somos inteiramente dependentes do Senhor. Por isso, ó Deus amado, pedimos, fala conosco, ministra em nossos corações, é o que pedimos a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós ministramos ao longo dos últimos sábados sobre esse tema, koinonia, a expressão da presença de Deus na igreja. Nós ouvimos acerca dessa palavra, que não é uma palavra brasileira, uma palavra grega, que significa comunhão, participação compartilhada. Era uma palavra usada para descrever a comunhão entre os cristãos, ou seja, a ideia de que nós somos um, repartimos o que temos e ajudamos uns aos outros. Essa é a ideia de koinonia. E koinonia é algo que liga as pessoas com Deus, liga as pessoas uns com os outros, diante do amor de Deus. Nós aprendemos isso ao longo deste mês. Aprendemos que comunhão é mais do que um evento. É mais do que o cafezinho, o chazinho. Hoje tem até um chazinho lá, não sei quem foi lá nos fundos tomar o café, teve até um chazinho hoje, né? Então, é mais do que o cafezinho, do que a bolacha, do que o lanche. É mais do que apenas frequentar o culto e dizer, eu participo de uma igreja porque eu vou em todos os cultos. A ideia de koinonia é uma ideia central na teologia cristã, que expressa o amor mútuo, a solidariedade, e isso promove a harmonia e a unidade da igreja. Durante essa série, nós abordamos vários aspectos bíblicos e teológicos com objetivos da família Alvorada crescer nesse tema tão importante. Se você não assistiu nenhum, não participou em algum dos nossos cultos aos sábados, vai lá no nosso canal do YouTube, lá tem todos os cultos, adianta, coloca na mensagem, ouve, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Mas hoje nós queremos falar acerca da importância das células. As células como uma ferramenta para a comunhão e para a proclamação do Evangelho. E como ferramenta, pastor, é a única ferramenta? Não. Mas nós entendemos como igreja, a liderança da igreja, o ministério pastoral da igreja, entendeu que essa é uma ferramenta que temos usado pouco e que a partir do próximo mês nós usaremos mais, para que a gente possa desenvolver mais essa questão da koinonia, essa questão da comunhão. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e o nosso texto base, Atos 5:42, vamos ler juntos lá, está lá na tela, no 3, consegue ver aí? Deixa eu apagar aqui, apaga ali para nós, isso, para os irmãos enxergar melhor e a gente poder participar juntos. Lê esse texto bíblico, vamos lá, no 3, todos... Então esse texto bíblico, ele nos ensina que a igreja primitiva, eles tinham o hábito de congregar, de participar do culto público, de participar de uma reunião pública de celebração, e hoje o nosso objetivo não é tratar sobre a importância do culto público, e eles também estavam de casa em casa, eles se reuniam nas casas. E hoje a gente vai falar especificamente sobre esta ferramenta das casas. Então, num outro momento, a gente fala da importância do culto público, porque um não substitui o outro. Então, é uma ferramenta de complemento para fazer com que a gente venha se relacionar melhor. Aqui, eu trouxe a única célula da família Alvorada que está funcionando. Pastor Auriedno e o pastor Wagner são os líderes dessa célula. Essa foto foi de 15 dias atrás do nosso encontro, e essa foi de ontem. Ontem nós estávamos lá na casa da Sandy e do Noriá, que essa célula, ela se reúne quinzenalmente, e a gente se reúne para orar, para buscar a Deus, canta alguns louvores, tem dia que tem violão, tem dia que é na TV, tem dia que é Ana Paula, tem dia que é a Vivi, tem dia que é o pastor Ivan, então a gente faz lá um momento de comunhão muito legal. E por que a célula é importante para esse tempo?
Quando a gente pensa na pregação do Evangelho para os nossos dias, por que essa ferramenta, ela é tão essencial? Então hoje, eu quero trabalhar com vocês a ideia do porquê a liderança da igreja, a equipe pastoral, pensou em utilizar um pouco mais essa ferramenta. E ali, para quem não percebeu, nós estamos na cidade de Guarulhos. Cidade grande, muito povoada, e como é que a gente, pastor, como é que a gente, vai ser importante isso para a gente? Primeiro, porque a célula, ela traz relacionamento e cuidado. Na célula, nós somos fortalecidos, nós fortalecemos a conexão entre as pessoas que participam ali. Ou seja, nós somos ligados à igreja, mas naquele grupo menor, nós sabemos os problemas uns dos outros, tentamos orar uns pelos outros, choramos uns com os outros, aí quando é motivo de felicidade, a gente celebra junto, não é? É a ideia de suporte emocional, de suporte espiritual, e ali a gente pode viver na prática a fé cristã, a gente compartilha na célula em que nós lideramos, a ideia é que a mensagem do Evangelho seja compartilhada com todos, olho no olho, então a gente discute os temas bíblicos, discute as coisas, olha um no olho do outro, é um ambiente descontraído. Então a célula, ela é importante para o nosso tempo, porque ela gera relacionamento e cuidado. E uma outra coisa importante uma pesquisa realizada pelo Instituto Haggai mostrou algumas formas de que as pessoas se convertem no Brasil. Como é que as pessoas se convertem no Brasil? Aí eles aplicaram algumas formas, deixa eu ficar desse lado aqui, algumas formas, pela TV 1%, filmes, Bíblia, sermão, pelo sermão na igreja 2,4%, rádio, programas de rádio 2,9%, trabalho do pastor, quando o pastor evangeliza 2,9%, cruzada evangelística 4%, outros meios 2,1%. Mas eu queria chamar a sua atenção para esses dois dados, amigos e parentes. Juntos, olham só, 80% das pessoas que se convertem através de amigos e parentes. Isso significa que as pessoas, elas são atraídas para Jesus pelos relacionamentos próximos. Então entenda, eu não estou dizendo que é errado você fazer uma cruzada evangelística, literatura, distribuir folheto ou livros, tem lá, 1% se converte, trabalho evangelístico, 4% se converte, mas assim, a cada 10 pessoas que se converte a Jesus, 8, elas vêm para Jesus por intermédio de um amigo ou de um familiar. O que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que a grande maioria, elas vêm para Jesus por causa do relacionamento. E é interessante isso, porque normalmente a gente quer evangelizar o mundo e se esquece dos amigos que estão próximos, se esquece dos colegas de trabalho que estão próximos, se esquece dos familiares que estão próximos. A gente até para de falar porque a gente entende o seguinte: esse aqui não vai se converter, até hoje não se converteu, então vou entregar para Jesus. E a gente se esquece dos nossos relacionamentos que a gente convive. Só que a maioria se converte através da maneira como a gente se relaciona. Eu não sei você, mas isso diz muito para mim, sobre a minha maneira de relacionar com as pessoas, a minha maneira de se postar com as pessoas, e a ideia aqui não é que você, a partir de hoje, precisa ficar todo dia com seu amigo e com seu parente assim: Jesus te ama, vai para a igreja, Jesus te ama, vai para a igreja, porque aí depois de 15 dias ele não quer mais te ver. A ideia é você se relacionar, e quando ele compartilhar algo com você, olha, eu estou vivendo um problema muito sério, você pode dizer: olha, eu também enfrento problemas, mas eu tenho um Jesus que me ajuda a lidar com esses problemas. E ele vai perguntar: mas como é que é isso? Aí você vai poder dizer: vem comigo, vem participar da célula que eu participo, vem participar de um culto lá na igreja, e deixa Deus falar o seu coração. Mas eu não gosto muito disso. Não tem problema, não precisa gostar. Você precisa ser impactado pelo Evangelho. E aí, porque como você é amigo dele, você parou para ouvir,
mesmo sem ter vontade, ele vai vir, porque existe uma luta espiritual para este amigo e este familiar não vir na igreja, não ir na célula, porque se ele vier, o Espírito Santo vai quebrantar ele de tal maneira que ele vai se render ao Senhor. E a sua amizade vai fazer com que ele venha, e quando ele vier, tudo vai cair por terra em nome de Jesus. Então, o pastor Rod Schneider, ele diz o seguinte: a fé é contagiante quando a comunhão é genuína. A ideia de viver relacionamentos para que o evangelho seja proclamado. Então a igreja nos lares é uma enorme oportunidade para ver o evangelho funcionando de maneira simples e prática. Na igreja a gente tem toda uma metodologia, uma organização. Na célula tem também, mas a célula é mais livre. A gente tem mais oportunidades, a gente consegue olhar olho no olho, consegue vivenciar a prática do evangelho de maneira mais clara. Mas pastor Auriedno, ok, entendi que é importante, mas isso é bíblico, porque a gente é uma igreja bíblica, e essa ferramenta, ela é uma ferramenta bíblica. Então vamos para a Bíblia. Primeiro, o modelo de cuidado de Jetro, Êxodo 18, depois você lê em casa, o livro de Êxodo, capítulo 18, está contando a história de que Jetro, sogro de Moisés, vai visitá-lo, e aí visita, celebra, ele aceita Jesus, e ele faz um sacrifício, e ele se converte. E aí ele consegue vivenciar ali com Moisés os bastidores da fé. E de repente ele olha, e Moisés sai de manhã, toma café e vai para um local, e começa a atender o povo, e o povo faz uma fila interminável, e Moisés passa o dia, a noite vem, e aí Moisés volta para casa, já tarde da noite, aí Jetro olha para ele e fala: mas o que você está fazendo? Isso não é bom. Está lá no capítulo 18, isso não é bom. Por que você, em vez de cuidar de todos ao mesmo tempo, você não vai conseguir, o povo vai sofrer porque está na fila, e você não vai conseguir atender todo mundo, o desgaste vai ser grande. Então faça o seguinte: levanta líderes, homens e mulheres que possam ajudar pessoas, e você vai cuidar desses líderes, e esses líderes vão cuidar de outras pessoas. E aí o texto bíblico diz isso, Êxodo 18, 21, mas escolha dentre o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto, estabeleça-o como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. A ideia de Jetro para Moisés é: dons são dados e diferentes frentes são criadas. O pastor não consegue resolver todos os problemas. Um líder não consegue resolver todos os problemas, mas vários líderes conseguem resolver problemas diferentes. Então Jetro está ensinando para Moisés que precisa de uma estrutura de cuidado, que precisa de envolvimento de voluntários e que precisa de capacitação e supervisão. Então Jetro dá um modelo de liderança no Antigo Testamento para Moisés. Em segundo, nós temos Jesus e seus discípulos nas casas, Marcos 3,14, então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar. É interessante porque Jesus, ele valoriza o cuidado de grupo menor. Porque qual era o modelo de discipulado de Jesus? Jesus, ele vinha na multidão, no culto público como esse, e Jesus pregava. E Jesus anunciava o evangelho. Aí no grupo menor, Jesus chegava para os 12 e dizia: vocês entenderam? Vocês entenderam o que aconteceu? Aí Jesus trabalhava com os 12. E de repente, num outro momento, um deles falava assim: Jesus, eu não entendi isso. Aí Jesus ia só com ele. Então Jesus, para cumprir a missão, Jesus tinha o culto público, que era a multidão, Jesus tinha o grupo menor, que era os 12, depois virou 70, Jesus tinha encontros individuais para capacitar as pessoas para a missão. Então perceba, a convivência de Jesus com os 12 é um referencial para nós como igreja, para valorizar a ideia de um grupo menor. A ideia de olhar um no olho do outro, a ideia de poder falar. No culto público é importante, é espiritual, Deus manifesta, Deus nos dá força e nos capacita, mas
a gente não tem a oportunidade de cantar o que a gente quer cantar, a gente não tem a oportunidade de pregar, a gente só ouve, a gente olha para a nuca do irmão, e no grupo menor não, no grupo menor a ideia é, eu consigo olhar no olho, eu consigo participar, eu consigo falar, eu consigo expor. Terceiro, a igreja nas casas, os cristãos se reuniam nas casas. Nós vamos ver a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, lá em Atos 12. Nós vamos ver a igreja reunida na casa de Lídia, na casa de Priscila e Áquila, na casa de Ninfa, na casa de Filemon. A igreja se reunia. E a ideia de Atos 5:42 mostra que enquanto eles não eram impedidos de ir para o templo, eles iam para o templo todos os dias no templo, e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, eles tinham esse hábito. Aí, depois de um momento, eles foram impedidos de ir para o templo judaico, então eles não iam mais para o templo. A igreja começou a continuar nas casas. No final do 1º século, início do 2º século, começa a surgir os primeiros templos cristãos. E a igreja retoma novamente esse hábito de reunir na igreja e de se reunir em casa. Ou melhor, de se reunir no templo e de se reunir em casa. Porque a igreja somos nós, a igreja são as pessoas. Então, irmãos, o nosso modelo na família Alvorada será um modelo misto com ênfase na comunhão. Nós teremos ambiente para evangelismo, mas o foco das nossas células serão comunhão, serão cuidados pessoais, cuidados de oração, intercessão uns pelos outros, cuidado pastoral através de grupos menores. A proposta que nós temos é que sejam encontros quinzenais. Pela nossa experiência, na nossa célula lá no Bom Sucesso em Arujá, nós tínhamos encontros semanais, e aí a gente mesclava a participação dos integrantes da nossa célula, e aí quando a gente passou a ser quinzenal, todos começaram a participar juntos do nosso encontro. Então a proposta para a igreja é que sejam encontros quinzenais, preferencialmente fora dos dias de culto oficial. Por que preferencialmente? A ideia é se reunir fora do ambiente litúrgico. Então a ideia das células é que elas aconteçam durante a semana, de terça a quinta, de preferência. Pode ter um na segunda, na sexta? Pode, mas de preferência de terça a quinta. E por que a gente colocou preferencialmente? Por quê? Porque o Ministério de Mulheres vai ter, diferente dessa configuração quinzenal, talvez mensal, uma célula, um celulão, uma célula grande, um grande grupo para cuidar de assuntos de mulheres. Nós vamos ter também um grupo mensal para cuidar dos homens da igreja. E nós vamos ter uma célula para cuidar dos jovens da igreja. Então essas serão provavelmente aos fins de semana, mensalmente. Mas a rotina de célula será quinzenais, fora dos dias oficiais de culto. Ou seja, sem ser sábado e sem ser domingo. A palavra nas nossas células serão direcionadas pela equipe pastoral. A equipe pastoral elaborará todo o conteúdo e disponibilizará para os líderes das nossas células com antecedência, para que aquele assunto seja tratado em todas as nossas células. Então, o que a célula do Bom Sucesso estiver tratando, a célula do Jardim Cumbica vai estar tratando, a célula do Centro de Guarulhos vai estar tratando do mesmo assunto, e assim nós vamos estar sendo pastoreados juntos. O estilo musical das células. No culto público, aqui no Alvorada, nós temos um estilo musical, nós temos um padrão musical. Então, o nosso estilo é o estilo que o grupo de música canta. E aí a gente tem agora surgindo no mesmo estilo a banda jovem da igreja, de adolescentes, e nós temos o coral, que você pode também participar do coral. As aulas são primeiro domingo e terceiro domingo, às 4h. Ainda tem vaga, Isaac? Para o coral ainda tem vaga, porque depois de um tempo tem que fechar para só melhorar, né? Aí, você quer participar do coral. A proposta do coral é que o coral será o grupo musical da igreja que vai cantar as músicas clássicas, tradicionais,
para quem tem saudades do Brados de Júbilo, enfim. Então o coral vai ser esse grupo que vai cuidar dessa parte. Agora, nas nossas células, o estilo musical é livre. O líder da célula, junto com a sua célula, vai definir. A gente vai cantar o Reteté de Jeová. Deus abençoe vocês lá. A gente vai cantar na nossa célula só o hino do brado. A gente vai ter os brados da nossa célula. Pode, pastor? Pode. Pastor, a gente tem um irmão do louvor e ele toca e canta no grupo de música da igreja. A gente pode ter o mesmo estilo musical da celebração? Pode. Então pega lá o irmão e manda ver lá os louvores. Então o estilo musical na célula vai ser livre. Olha só coisa boa. Então lá na célula, você que gosta de hinos do brado, você vai poder soltar sua voz à vontade, assim como o Auriedno lá na célula, solta a voz que é uma bênção, não é? Porque lá não tem problema, não é? Então você vai poder participar nesse sentido. Os líderes, eles deverão, será obrigatório, vai passar por um treinamento e vai participar de reuniões periódicas para alinhamento. Eu quero ser líder de uma célula na igreja. Então, você vai poder ser líder. Nós vamos ter um treinamento, já vou dar a data do primeiro treinamento, para formar os primeiros líderes de célula. E depois, nós vamos ter reuniões esporádicas. Nós vamos definir se vai ser mensal ou bimestral, para a gente estar todo mundo alinhado. Mas são reuniões rápidas. Quem convive comigo sabe que as minhas reuniões são o mais rápido possível para a gente alinhar e estar falando a mesma linguagem. Quais são os próximos passos? Agora que é a hora do Espírito Santo começar a incomodar você. Quando eu falei sobre células, no primeiro sermão dessa série, e falei que no final a gente falaria sobre isso, já teve uma irmã que falou: pastor, quando o senhor falava, Deus tocou o meu coração, e se o senhor quiser e a igreja quiser, a minha casa pode ser um local de célula da igreja Alvorada. Então lá eu tenho espaço, a minha sala, e se crescer muito a gente tem um sobrado em cima, a gente vai para cima. Então o senhor pode pôr na lista que eu quero ser uma anfitriã de uma célula na igreja. E o nome dela já está na lista, que é a primeira, ela já está lá, o Espírito já incomodou ela, não é? Agora, a nossa ideia pastoral é que a gente, além da célula Bom Sucesso, a gente tenha mais 4 células. Então serão 5 células, que nós teremos aqui no Alvorada para iniciar. Depois pode ter mais? Pode. Mas nós queremos iniciar com 4, pelo menos. Então, você precisa orar para que Deus toque o seu coração, para que você possa abrir a sua casa, para que ela seja uma célula da igreja. No caso da célula do Bom Sucesso, nós temos, ela é em formato de rodízio. Ela acontece na casa de todos os membros da célula. Sou membro da célula do Bom Sucesso. Então, em algum momento a célula vai estar lá na sua casa. E aí tem sala que é grande e tem sala que é pequena, e cabe todo mundo. A gente junta lá e é uma bênção. Agora, o nosso objetivo é, de preferência, que a gente tenha locais fixos. Então, se você tem esse desejo, se você tem uma sala, se você tem um espaço, se você gostaria de que esse ambiente fosse um ambiente a cada 15 dias, para receber amigos da igreja, para receber pessoas que precisam do evangelho, então pode procurar um dos pastores. Pastor Isaías fica em pé, pastor Wagner fica em pé. Cadê o Guedes? Está aí ou está lá na sala hoje? Está lá embaixo hoje cuidando dos adolescentes. Pode procurar um deles, pode procurar o pastor Auriedno e fala: pastor, eu queria que a minha casa fosse um local de bênção. Eu queria que a minha casa fosse um local onde pessoas serão abençoadas. Esse é o anfitrião. O anfitrião, qual é o compromisso dele? Preparar o cômodo para o pequeno grupo, para a célula, de preferência a sala. Qual é o tamanho do pequeno grupo e da célula? De 3 a 20 pessoas. Passou disso, já é grande grupo. Agora, o que define o limite da célula? O tamanho da sala. Minha sala cabe 8 pessoas. Pode ter uma célula? Pode. Minha sala cabe 6 pessoas, pastor. Vou apertar e cabe 6. Pode ter uma célula de 6 pessoas lá. Pastor, minha sala cabe 15 pessoas. Então, começa lá com 6, 7 e pode chegar até 15. Não tem problema, tá bom? O anfitrião
precisa receber com alegria os integrantes e os visitantes da célula. Eu vou ser um anfitrião, mas eu não gosto de receber gente em casa. Então nem dá o seu nome. Porque o anfitrião, ele tem prazer, ele precisa ter prazer. Quando chega o dia, ele vai começar, por exemplo, às 20 horas a célula. 7 horas, está tudo pronto. As cadeiras estão no lugar, coloca um fundo musical na TV, ele já vai orar por cada assento e vai dizer, Deus, manda pessoas que vai ser abençoado aqui. Ele vai fazer essa oração porque ele tem prazer em receber pessoas, ok? Então não adianta ser uma pessoa com cara fechada, eu vou fazer só porque o pastor mandou. Não precisa. Deus vai levantar pessoas com dom para receber outras pessoas, onde Deus vai abençoar de maneira poderosa. Então a pergunta é, você não gostaria de ser um anfitrião? Ore a Deus, no final nós vamos orar, fala com Deus, quem sabe a sua casa pode ser um local disso. Por quê? A verdadeira comunhão começa onde termina o individualismo. Pastor, vai fazer bagunça? Faz, porque depois tem um lanchinho, copo descartável, aí uma criança deixa derramar, aí aquele tapete vai sujar, mas o nome do Senhor será glorificado, amém? O nome do Senhor será exaltado. Próximos passos, dia 13 de maio, treinamento de líderes às 16 horas, então pastor, eu quero ser líder, eu não quero ser anfitrião. Pastor, eu quero ser anfitrião e também ser líder. Pode. Você vai ter uma tarefa dupla, mas pode. Tem que vir participar do treinamento de líderes às 16 horas, e aí nós vamos formar a primeira turma de liderança. Dia 20 de maio, será o dia do aniversário da igreja do Alvorada, e nesse dia nós vamos fazer o lançamento oficial e a apresentação das células da igreja. Então nós vamos trazer aqui os anfitriões, nós vamos trazer aqui os líderes de cada célula, onde vai ser, o dia que vai ser, o horário que vai ser, para quem quiser da igreja participar, poder participar, crescer junto, ser abençoado. Então dia 20 nós vamos fazer o lançamento. E a partir do dia 22, nós teremos o início das nossas células. Então, a partir do dia 22, nós teremos, a cada 15 dias, a igreja se reunindo em grupos menores, para orar uns pelos outros, para compartilhar nossas dores, para crescer no Evangelho, para a gente vivenciar isso juntos. E aí, para a gente cantar com o grupo, e depois a gente vai orar, enquanto o grupo já vem, eu trouxe essa frase do pastor Wolfgang Simson, que diz o seguinte: se você fizer pelos próximos 10 anos o mesmo que você tem feito nos últimos 10, que diferença isso fará em sua cidade e em sua nação? Deixa eu parafrasear essa fala desse pastor. Se você fizer pelos próximos 10 anos o mesmo que você fez nos últimos 10 anos, qual diferença você vai fazer na vida da sua igreja e na vida da sua família? Porque às vezes nós queremos que Deus faça algo diferente, mas a gente quer continuar fazendo a mesma coisa. Nós queremos que Deus me use, que Deus use a minha casa, que Deus use a minha vida, mas eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. E fazer o que a gente sempre fez não vai trazer resultados diferentes. Então Deus está nos convocando hoje. Deus quer levantar nessa igreja homens e mulheres para serem anfitriões, para que a casa deles seja um quartel-general das bênçãos de Deus, e quem entrar lá, vai sair de lá abençoado, impactado pela presença de Deus. Deus vai levantar homens e mulheres nessa igreja, como líderes de células. Os líderes serão cuidados pelos pastores da igreja, mas esses líderes, eles vão estar lá na célula, eles vão ouvir problemas, eles vão ajudar, eles vão impor as mãos, eles vão orar, e Deus vai realizar milagres extraordinários. Quem crê nisso? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa canção, e após essa canção nós vamos orar, e nós vamos pedir a bênção do Senhor.
seu lugar, o amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho
Aleluia. Feche os teus olhos nesta hora. Ele está aqui neste início de tarde. A presença dele é real em nosso meio. Então abra a sua voz, abra a sua boca. Fala para ele, fala: Senhor, tu és lindo, a tua presença é real. Senhor, eu me rendo a ti. Senhor, eu me coloco nas tuas mãos. Senhor, eu me coloco diante de ti. Me usa, Senhor, para que haja coinonia na tua igreja. Me use, Senhor, para que haja comunhão na tua igreja. Fala com ele, ele está ouvindo a tua oração, ele está aqui. Aleluia. Senhor Deus, nós nos apresentamos a ti, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. O Senhor morreu pelos nossos pecados, e nós agora nos apresentamos diante do teu altar para dizer: Senhor, use a família Alvorada, use esta igreja, use essa comunidade, para que haja relacionamento, para que haja comunhão. E assim, Senhor, as portas do inferno caiam por terra, em o nome do Senhor Jesus, para que vidas sejam resgatadas das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, Senhor, quebranta o nosso coração. Levanta homens e mulheres dispostos a serem anfitriões. Levantem homens e mulheres dispostos a liderarem células. Nós oramos a ti, Senhor. Vem com a tua beleza, vem com a tua presença, quebranta o nosso coração. Ah, Senhor, tira todo o individualismo, tira todo o egoísmo, quebranta as nossas vidas, edifica a tua igreja, Senhor. Passeia no meio da tua igreja essa pessoa que está em nosso meio hoje, Senhor, e ela está angustiada, ela está sofrendo. Ah, Espírito Santo de Deus, toque este coração agora, quebranta agora. Ah, Deus amado, faz ela se render aos teus pés. Ah, Deus, renova as forças, restaura a alegria, restaura a esperança, manda a tristeza embora, manda, Senhor, agora essa depressão embora. Tira essa angústia deste coração, tira este medo agora. Passei no meio da tua igreja, Senhor, e toca vidas, toca corações, renova, traz cura, traz renovo. Ah, Senhor, cuida, Senhor, cuida desta família, cuida deste relacionamento, cuida desta igreja. Aonde estiver precisando de perdão, Senhor, quebranta o coração agora. Frutifica, Senhor. Faz essa pessoa entender a necessidade. Aonde há pecado, Senhor, que haja confissão. Que aonde existe egoísmo, individualismo, hedonismo, joga por terra agora, Senhor. Quebranta os corações. Levanta uma igreja edificada pelo teu Espírito Santo. Passeia no meio da tua igreja, quebranta-nos e nos enche da tua presença. Sopra, Espírito, sopra em cada coração, sopra em cada família, enche do teu poder. Edifica-nos, Senhor, trata o nosso coração, distribui dons no meio da tua igreja, distribui dons espirituais ministeriais, distribui dons espirituais sobrenaturais, mas opera no meio da tua igreja. Edifica, Senhor, edifica esta igreja, edifica a família Alvorada. Levanta homens e mulheres com disposição de te servir, de te amar, de abdicar da sua vontade, dos seus desejos, para que o teu reino prospere, para que o teu reino avance. Por isso, Senhor, eu ainda faço mais um pedido a ti, como ministro do teu evangelho à frente desta igreja. Existem alguns familiares nossos, existem alguns amigos nossos, Senhor, que
já fizeram parte da nossa comunidade e hoje, por algum motivo, estão distantes. Alcança eles, Espírito Santo. Vai aonde eles estiverem agora. Vai lá, Senhor, quebranta o coração deles. Faz eles sentir a necessidade da comunhão. Faz eles sentir a necessidade da convivência. Vai lá onde eles estiverem agora. Quebranta, incomoda, Senhor. Usa este irmão e esta irmã que está aqui hoje, para que ele mande uma palavra tua, para que aquela vida seja impactada pelo teu poder, Senhor. E se porventura algum deles estão nas garras de Satanás, estão no vício, estão na perdição, Espírito Santo de Deus, vai lá, traz de volta, nos ensina como igreja a estar de braços abertos para receber essa pessoa. Nos ensina, Senhor, como igreja, para que a gente tenha sensibilidade para amar aqueles que foram, para amar aqueles que estão perdidos. Nós queremos mais, Senhor, do que apenas participar de um culto e tomar um cafezinho. Nós queremos ser uma comunidade cujos relacionamentos venham glorificar o teu nome. Por isso, Senhor, a começar pelo Auriedno, a começar pelos pastores desta igreja, pega cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, quebranta pelo teu Espírito Santo e nos leve, Senhor, a ter relacionamentos intencionais. Essa pessoa, meu Deus, que não sabe o que falar, e quando fala magoa o outro, Espírito Santo, enche ela, para que em vez de palavras ácidas e azedas, que o teu Espírito Santo faça sair da boca dela palavras doces, de acolhimento, de gentileza. Essa pessoa cujo coração está fechado, trancado para relacionamentos, quebranta agora, Senhor, destranca este coração e abençoe a tua igreja, para que relacionamentos venham florescer, meu Pai. Opera no meio da tua igreja, Senhor. Atua, Senhor, no meio desta comunidade, no meio da nossa querida igreja, no meio da família Alvorada. Nós queremos experimentar, Senhor, o privilégio de viver em koinonia, o privilégio de viver em comunhão. Nos ensina, Espírito Santo, porque eu sou falho, esta igreja é falha, nós falhamos, mas nós queremos ser usados por Ti. Por isso, vem, Espírito Santo, tira toda a soberba, tira todo o orgulho, nos quebranta como igreja e nos leva a experimentar a tua doce presença de maneira extraordinária. Restaura os nossos relacionamentos, restaure as nossas vidas, é o que pedimos a Ti, Senhor, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por este início de tarde. Obrigado pelas pessoas que nos acompanham de forma online. Obrigado pelas pessoas que estão aqui presentes. Dê um restante de sábado abençoado. Abençoe o almoço daqui a pouco de cada um dos teus filhos. Que a mesa deles sejam abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Cumprimente o seu irmão, deseja a ele um restante de sábado abençoado, em nome de Jesus.